Aí, ó. O que é que eu aplico aqui, então? Teorema do confronto. Limite da constante zero, quanto é? Como? O limite com x tendendo a zero da constante zero é zero. E o limite do módulo de x com x tendendo a zero é zero. Aí, abusando do português, tem-se, esse tem-se é desnecessário, mas é só para enfatizar que é uma conclusão. Tem-se o quê? O limite com x tendendo a zero de quem? Do módulo de x vezes o seno de 1 sobre x é zero. Logo, o limite com x tendendo a zero de x vezes o seno de 1 sobre x também é zero. Tá certo? Olha, em verdade, tem uma proposição que diz o seguinte: você tem um produto de duas funções, e numa vizinhança de um ponto P, as duas estão definidas, uma é limitada e a outra tem limite zero, então o produto tem limite zero. Tá? É exatamente o que eu tenho aqui, ó. X, qual é o limite de x? Qual é? Zero. E o seno de 1 sobre x? Não tem limite, mas ela é limitada. Então, o produto de duas funções, se uma tem limite zero, num ponto, tá? E numa vizinhança desse ponto, onde as duas estão definidas, a outra é limitada, fica entre duas constantes, em módulo é menor que a constante, o limite dá zero. É o tchan para você calcular limite, tá? Entendeu? Então tá aí. O limite do x vezes seno de 1 sobre x é zero, mas não existe o limite do seno de 1 sobre x, tá? Hã? Ah, tá aqui, ó. Olha aqui, o rapaz já fez, ó. Ó o gráfico, vamos botar aqui, ó. Tá gravando? Ó o gráfico de x vezes o seno de 1 sobre x, que o colega acabou de fazer. Tá? X vezes o seno de 1 sobre x. Tá aparecendo aí? Beleza. Tá? Feito pelo Matemática. Vai lá. Volta a gravar. Então, entendido, pessoal? Entendido? Agora vamos a diferenciabilidade de seno e cosseno. Mas antes, eu preciso de uma proposiçãozinha que dá a área de um setor circular, usando a área de um setor circular, usando o comprimento do arco e o raio do setor. Tá? Então, beleza. Epa. Tá certo. Eu vou exagerar aqui para diminuir um pouco o raio aqui. Pronto. Pronto. Beleza? Circunferência aqui, grandona, isso mesmo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um setor aqui, ó. Pegar um setor. A circunferência tem raio E. Aí você pega esse setor. O setor é isso aqui, ó. Eu pegar esse setorzinho, ó. A pizza. Setor S correspondente ao ângulo X. Tá aqui, setorzinho. Esse setor tem área, né? Tem área. Agora eu digo para vocês.
para uma mesma circunferência, a área do setor e o ângulo são grandezas diretamente proporcionais. Observem, se eu dobrar o ângulo, o que é que acontece com a área do setor? Dobra. Se eu multiplico o ângulo por 4, o que é que acontece com a área do setor? Multiplicado por 4. Se eu divido o ângulo ao meio, pega metade do ângulo, qual é a área do setor? Metade. Ou seja, se eu multiplico o ângulo por uma constante K, a área fica multiplicada pela mesma constante K. Ou seja, se você pegar um outro setorzinho aqui, ó, pega um outro setor aqui, cujo ângulo é x1, tá? Um setor S1. Então o que é que você tem? É o que se prova, tá? Mas aqui é perfeitamente observável, aceitável, admissível. A área de quem? De S1 está para quê? A área de S está para a área de S1, assim como o quê? X está para X. Quer dizer, essas grandezas, a área e o ângulo são grandezas diretamente proporcionais. Então o que eu vou fazer? Eu vou comparar o meu setor com o setor máximo aqui dentro. Qual é o setor máximo? Circunferência. A área da circunferência todinha. A área do interior. A área do disco. Então você tem o seguinte. Daí entenderam? Entenderam? Então, daí, qual é a conclusão? A área de S está para a área do setor máximo, tá bom? Que é quanto? Πr ao quadrado, assim como, tá? Assim como o ângulo X está para o ângulo total, que é quanto? Hã? Eu ouvi 360? Qual é o ângulo padrão de medida? É o radiano. 2π. LG? Ou seja, quem é a área de S? A área de S, quem é? Cancela o π com π. Fica o quê? X R ao quadrado sobre 2. Mas eu vou querer escrever essa área usando o raio e o comprimento do arco na de L. E eu sei fazer. Por quê? Porque o X é quanto? Quanto é a medida do X em radianos? Exatamente. Então a área de S é L sobre R vezes R ao quadrado sobre 2. Ou seja, a área do setor S, usando a medida do arco e o raio, é a medida do arco vezes o raio dividido por 2. Que é a área de um triângulo de base L e altura R. É como se eu chegasse, abrisse isso aqui, né? Sei lá, né? Entendeu? Não, se eu amassar o quadrado, é o redondo. É, tá certo, para tirar o redondo. Aí, tá bom. A área de S é L vezes R sobre 2. Tá? Isso aí. Para que serve isso? Bem, isso aí não tem só para... Serve para alguma coisa.
Tá? Então, proposição. Na verdade, é um teorema. É um teorema. Diz o seguinte. Enunciado do teorema. A função seno ela é diferenciável no zero, e a derivada do seno no zero é 1. O que significa? Significa o seguinte: quem é a derivada do seno no zero? Por definição é um limite. É que limite? É o limite com o x tendendo a zero de quem? Seno de x menos seno de zero, que é zero, dividido por x menos zero, que é x. Ou seja, esse limite aqui é 1. Tá? Entendido? Isso é a derivada no zero. Limite do seno de x menos seno de zero, dividido por x menos zero. Seno de zero é zero. Ok? Esse limite aqui é conhecido como, na literatura, como limite fundamental da trigonometria. É dele que saem todas as fórmulas de derivação. É desse limite que saem todas as fórmulas de derivação. Por quê? Mas primeiro vamos demonstrá-lo. Esse limite, no seu início, ele é uma indeterminação. A função seno é contínua no zero, o limite do seno de x com x tendendo a zero é o seno de zero que dá zero, limite de x é zero, zero sobre zero, mas ele é 1, ele existe, tá? Que definição? Que eles definiram para essa determinação ser 1. Hã? Não, eu vou provar que definição. A única definição aqui é que não tem definição, é com consequência. Eu vou provar isso aí, tá? Vou provar. Prova. Ora, definição, mas estou dizendo mesmo, rapaz. Tá? Provar, rapaz, limite. E a construção é a seguinte, ó. Não, eu vou usar o teorema do confronto. Rapaz, a gente faz tudo. A gente sai demonstrando proposição para não ter que usar definição. Tá? O teorema do confronto, ele é para isso, para eu não usar a definição. Tá? Ele garante, de forma indireta. Aí eu não preciso ir para a definição. Então, olha aqui, ó. Eu vou fazer uma construção aqui no primeiro quadrante, viu? E é no primeiro quadrante mesmo. A construção é a seguinte. O V deixa eu aumentar. Beleza. Ó, círculo trigonométrico de raio 1. Entendeu? Círculo trigonométrico de raio 1. Pronto. Círculo trigonométrico de raio 1. Aqui, menos 1. Aí eu vou aqui e vou pegar um ângulo X no primeiro quadrante, tá? Tá. Menos 1 não, desculpa. Que menos 1? Se é o LG me perturbando, eu tô sendo afetado. Ó o X aqui. Ó o X aqui. Aí eu vou colocar aqui o eixo das tangentes. Estão lembrados do eixo das tangentes? Ó, o eixo das tangentes aqui. Tudo formando 90 graus. Aí eu vou construir um triângulo.
que é esse triângulo aqui. E vou comparar o triângulo com o setor circular com esse outro triângulo aqui. Para isso eu vou pegar 3 pontos. Esse é o ponto A, esse é o ponto B e esse é o ponto C. Certo? Então vamos concluir aí. Você tem 3 figuras. Qual é que tem a menor área? O triângulo OAB. O triângulo OAB tem área menor do que a área do setor OAB. E o setor tem área menor do que a área do triângulo OAC. Claro, uma figura é maior do que a outra. Então, observe. Veja, dado x no intervalo 0π/2, os ângulos do cálculo são medidos em radianos. Dado x no intervalo 0π/2, você construiu isso aqui, tá certo? No primeiro quadrante. Agora você tem o seguinte, abusando do português para enfatizar. Tem-se, feio para dedéu, mas para fortalecer. A área do triângulo OAB é menor que a área do setor, setorzinho, ó, tá vendo? Setorzinho, triângulo, setor. O triângulo está dentro do setor, estritamente dentro. Então a área do triângulo é menor do que a área do setor. Tá vendo inclinado aqui, ó? É uma pizzazinha para indicar setor. Setor OAB, que é menor do que a área de quem? Do triângulo OAC. Estão todos convencidos disso? Alguma dúvida? Aí eu vou tacar o ou seja. Ou seja. Aí porque eu vou espremer. Me diga uma coisa. Quem é a área do triângulo OAB? Quanto vale a sua base? 1. E quanto é que vale a sua altura? Aí é o seno de x. Seno de x, que a sua altura é isso aqui, ó. E essa medida aqui é o seno de x. E a base é o raio do círculo trigonométrico. Então a área do triângulo OAB é a base, que é 1, vezes a altura, que é o seno de x, dividido por 2. Ou seja, isso aqui é o seno de x sobre 2. Isso é menor do que a área do setor. O setor tem raio 1, o arco tem comprimento. Qual é a medida desse arco aqui? É x. Por quê? Porque no círculo trigonométrico, por definição da medida do ângulo em radianos, o comprimento do arco é numericamente igual à medida do ângulo em radianos. E aí eu taco a fórmula lá. Qual é a área do setor? Qual é? X vezes o raio, que é 1 dividido por 2. E isso é menor do que a área do triângulo OAC, que tem base 1 e cuja altura é a tangente. Então quanto é a área? 1 vezes a tangente dividido por 2. Só que a tangente é quem? É o seno de x sobre o cosseno de x. Então fica esse seno de x sobre 2 cosseno de x. Aí eu vou fazer o seguinte, assim eu vou multiplicar isso aí, diga, encerra e começa.